Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos para mais uma semana da nossa PET, o volume 4, que é a segunda semana, com o tema neoliberalismo. Então, vocês vão pegar para mim o material de vocês, porque a gente vai fazer juntos, tá? Eu vou estar explicando os termos neoliberalismo e outros termos que contém no texto da reportagem que vai servir de base para vocês responderem às atividades dessa semana. Então, no material de vocês, ou no caderno ou na PET, vocês vão fazer o cabeçalho, colocar PET, volume 4, segunda semana, tema neoliberalismo, o nome completo, a série de vocês e a turma. Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês aí é sobre o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É uma doutrina socioeconômica que retorna aos antigos ideais do liberalismo, né? Para entender o neoliberalismo, você tem que entender as ideias, né, os ideais do liberalismo. O que foi o liberalismo clássico, né? Foi uma teoria desenvolvida pelo Adam Smith, aonde rejeitava a intervenção do Estado na economia. Ele usava um termo muito simples para explicar essa movimentação da economia sem a intervenção do Estado, do governo, né? Ele usava o termo de falar o seguinte, né? Um termo francês em que ele falava laissez-faire, laissez-faire, ou seja, deixa fazer, deixa passar. Então, as pessoas, né? Os comerciantes, os capitalistas, eles tinham uma o livre e o poder, vamos dizer assim, eles não tinham a intervenção do Estado. Eles eram livres para negociar, para vender e para comprar, sem que o Estado fixasse preço em suas mercadorias. Isso para atender o bem-estar da economia. Então, o neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma aos antigos ideais do liberalismo clássico ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que, em tese, autorregula-se e regularia também a ordem econômica. Então, no liberalismo clássico, era um conjunto de princípios políticos e econômicos que pregava liberdade e não intervenção do Estado na economia. Isto é, o Estado não podia regular a economia. De acordo com essa doutrina, os interesses geral requer respeito pela liberdade cívica, econômica, da consciência do cidadão. E o liberalismo clássico, né, em que foi baseado o neoliberalismo, foi uma teoria criada pelo Adam Smith, né, que ele falava que a economia, de acordo com a frase francesa que ele falava, laissez-faire, laissez-passer, ou deixa fazer, deixa passar. Ou seja, a pessoa tinha a liberdade de negociar, de comprar e de vender. Outro termo utilizado no texto de vocês é a sigla FMI, que significa Fundo Monetário Internacional. É uma organização financeira que possui a função de oferecer ajuda financeira pontuais e temporária aos países membros. Ou seja, se o país estiver tendo dificuldade, né,
com a sua economia, ou seja, nos momentos de crise, esse órgão acaba intervindo para resolver e sanar esses problemas. Então, esses dois conceitos é de fundamental importância para que vocês possam entender o texto. Vocês vão fazer a leitura do texto com bastante atenção para adquirir mais conhecimento sobre o assunto. Vocês também vão estar vendo, né, os vídeos sugeridos na apostila de vocês para ter um maior conhecimento sobre o assunto. Então, aí começando, né? Caro estudante, nessa semana você estudará o neoliberalismo. Então, para você entender sobre o neoliberalismo, vamos conhecer um pouco desse conceito. Não precisa vocês copiarem um conceito nessa semana, só fazer a leitura. Então, aí, assim como eu já falei para vocês, expliquei, né, o que era o neoliberalismo, aí volta a conceituar novamente. Tem como objetivo garantir a liberdade de mercado sem intervenção do Estado na economia. Nos setores essenciais da economia, como educação, saúde, segurança, o Estado deve atuar, mas em um grau mínimo. Então, não há intervenção do Estado, né, a não ser que seja necessário. Então, aí para saber mais, vocês vão encontrar nesse link que está, nesses links que estão aí, né, um texto sobre o assunto, sobre o que é o neoliberalismo, e um vídeo, né, que dispõe sobre o neoliberalismo também. Em seguida, vocês vão ter a reportagem, né? Aí pede para vocês ler a reportagem abaixo. Eu não vou fazer a leitura dessa reportagem, vocês têm aí no material de vocês. Vocês vão ler com bastante atenção, porque é com base nesse texto e dessa reportagem que vocês vão responder as questões dessa semana. Então, aí tem todas as explicações para acrescentar o conhecimento de vocês, além dos vídeos. E deixa eu só fechar a tela aqui. Aí, depois que vocês tiverem feito a leitura do texto, vem a primeira pergunta. Qual a crítica principal do FMI de acordo com a reportagem? Então, lá no texto, vocês vão encontrar essa parte que fala que o documento sugere que o receituário neoliberal prescrito pelo próprio FMI para o crescimento econômico sustentado em países em desenvolvimento pode ter efeitos nocivos de longo prazo. De acordo com o relatório do FMI, em vez de gerarem crescimento, algumas políticas neoliberais têm aumentado a desigualdade, colocado em risco uma expansão duradoura. Por fim, o documento sugere que o receituário neoliberal prescrito pelo próprio FMI para o crescimento econômico sustentável em países em desenvolvimento pode ter efeito nocivo de longo prazo. Então, vocês estão vendo aí que eles estão criticando, né, a política neoliberal da não intervenção do Estado e que é aplicada, né, em alguns casos pelo FMI para recuperar a economia em momentos de crise, né, em momentos que há crise na economia, como a crise que vocês estudaram, a crise de 29, né, para que os países membros do FMI possam se reerguer economicamente, eles lançam alguns planos para serem desenvolvidos, mas sempre respeitando as ideias do liberalismo clássico, que é a não intervenção do Estado nessa economia, né? Que as pessoas tenham, liberdade de,
negociação de comprar e de vender. Só que aí na reportagem eles criticam essa política neoliberal. Eles falam que pode ter um efeito nocivo de longo prazo. E a número 2, quais os problemas ocasionados pela desigualdade social citado na reportagem? Então tá lá no texto de vocês também. O aumento da desigualdade prejudica o nível e a sustentabilidade do crescimento. Além disso, as políticas neoliberais têm como consequência as desigualdades econômicas sofridas em diversos países, ocasionando assim o risco numa expansão duradoura de crescimento. Então, eles acham que a política neoliberal, sem a intervenção do Estado na economia, aumenta as desigualdades sociais. Isso é fato, porque apenas uma pequena parcela da sociedade são pessoas que negociam, que vende, compra, né? Então, eles quase que monopolizam a economia em torno de alguns setores, né? Como é o caso de alguns monopólios sobre algum produto, né? Ou os trustes, os cartéis, né? Que são formas de controle desse mercado. Isso é, sem a intervenção do Estado. Então, aumenta as desigualdades de fato, porque poucas são as pessoas que têm os recursos para estar fazendo essas negociações livres, sem a intervenção do Estado. Então, são só essas duas perguntas, né? E eu quero falar o seguinte para vocês, não tá nada fácil, né, gente? Essas aulas online. Eu tô sentindo muita falta de vocês, né? Do presencial, onde a gente pode explanar, a gente pode explicar, né? Com um tempo maior. Nos vídeos não dá pra gente fazer isso. A gente está fazendo o possível para passar para vocês o essencial de cada conteúdo. Não está sendo fácil para ninguém, nem para vocês, nem para os professores. É uma situação difícil da gente lidar. A gente não esperava por isso, a gente não pediu por isso, né? E a gente deve dar graças a Deus, né? Se as nossas famílias não forem afetadas por essa pandemia, se a gente não perder ninguém da nossa família, se a gente não tiver nenhum caso na nossa família, a gente deve estar satisfeito. E vamos então empenhar no recurso que a gente tem para realizar as nossas atividades. Muitos alunos não estão fazendo as atividades, não estão enviando as atividades. Eu quero só lembrar a vocês o seguinte: cada aula de vocês são 2 frequências e tem uma carga horária em cima dessas frequências. Quando vocês voltarem no presencial, vocês têm que ter essa carga horária para dar continuidade no ano letivo, que a gente não sabe quando que volta. A gente ainda não sabe se vai ter a PET 5, a PET 6, como que o governo vai continuar esses estudos online. É muito difícil para todo mundo, mas vamos fazer o possível para a gente adequar o nosso tempo às atividades que são oferecidas. Se tiver alguma dúvida, entra no privado, pergunta, o que a gente puder estar esclarecendo a respeito do assunto, a gente vai estar esclarecendo. E no mais, beijos de luz para vocês e um bom trabalho.